Bom, primeiramente eu quero parabenizar o Marco Feliciano, né? Parabenizar o Marco Feliciano por ele ser aí imparcial, mas tentando ainda dar aí um Dijão sem braço, mas como aí não tem como esconder que isso veio desde 2016, você vai ouvir ele falar, esse roubo veio desde 2016, ele vai estar falando aqui para você, não tem como direcionar para o PT. E ele tirou o corpo fora, porque ele é pastor e ele não pode enganar aquele montão de velhinho que está dentro da igreja dele. Tá? Eu quero parabenizar por isso, não por ele estar na direita. Gente, vamos ouvir aqui o Marco Feliciano. Senhores deputados e Brasil que nos assiste nesta manhã. Eu, ontem à noite, fiz um discurso aqui nessa Câmara falando sobre esse mega escândalo que envolve os aposentados do nosso querido Brasil. Infelizmente, o nosso Brasil, o país da piada pronta, como já disse um certo intelectual, mais uma vez volta aí às estribeiras de um crime tão cruel. Não há nada mais cruel do que solapar, do que roubar, do que retirar de pessoas indefesas, como os velhos, como os velhinhos. Pessoas que deveriam ser consideradas pela nossa nação como heróis, porque deram a vida para a construção desse nosso belo Brasil e agora, no findar ou no apagar das luzes de suas vidas, esperando um pouquinho mais de conforto, esperando que o país pudesse dar a eles algum tipo de gratificação, dá a eles a notícia de roubo. Um roubo que se inicia com a notícia de 6 bilhões de reais, que já nos chocou. De repente, assistimos uma blogueira da Globo News, alguém que raramente dá uma notícia contra o governo, mas é obrigada a falar, porque não dá para esconder um roubo tão grande, fala em mais de 90 bilhões. Isso foi na sexta-feira, né, que ele está falando isso, foi no dia 8, tá? Que ele está falando isso. Hoje, essa blogueira da Rede Globo, ela se retratou, pelo engano, né, que houve, porque verdadeiramente esses 90 bilhões não tem nada a ver com o INSS, não tem nada a ver com o governo, tá? Isso aí ele falou quando estava no calor. Hoje eu quero ver o Marco Feliciano vir aqui se retratar. Vamos continuar ouvindo ele. Em desvios do INSS, principalmente com questões de empréstimos consignados aos aposentados que sequer fizeram o empréstimo consignado. Receberem suas contas sem aviso prévio e agora estão pagando aí altos juros para poderem quitar essa dívida. Mas ontem, ainda vasculhando a internet, descobri que agora não são apenas 90 bilhões, são centenas de bilhões de reais. Esta casa e a casa vizinha, nós devemos nos debruçar agora sobre o assunto mais importante do país, que é esse escândalo do INSS. Nós temos aí a CPI e CPMIs já assinadas, que os presidentes dessas duas casas, o nosso presidente aqui, Hugo Mota, e o presidente Davi Alcolumbre do Senado, possam abrir essa CPI o mais rápido possível, porque o Brasil está questionando. Isso, sobre a CPI, que é onde hoje nós estamos aí no dia 11. Eles não estão falando mais nada da CPI, a de extrema-direita não estão falando mais, porque verdadeiramente nós temos um batalhão para colocar lá. Temos a Jandira Fegaz, temos o pastor Henrique, temos aí o Rogério, o outro Rogério. Então o PT está preparado para essa CPMI. Só não vamos assinar porque não queremos entrar em oba-oba, que sabemos de onde veio esse roubo. Esse roubo começou em 2019 e se alavancou. Como ele falou mesmo, começou em 2016, que era o governo Temer de direita, não Dilma, governo Temer de direita, que a Dilma já tinha levado o golpe, e se alongou, segundo aí o amado da polícia, da CGU, se engrossou no governo Bolsonaro. E no governo Lula começou-se a investigação. Então, como eles estão se escondendo agora para a CPMI, nós, influenciadores, vamos jogar luzes sobre isso. Vamos continuar ouvindo ele. Não apenas o Brasil, já é notícia fora do país, internacionalmente já se fala sobre isso também. E não bastasse a CPI, senhora presidente, eu criei um projeto de lei e apresentei ele, é o projeto de lei 2114 de 2025. O projeto de lei, ele visa conceder anistia aos aposentados e pensionistas brasileiros quanto às dívidas oriundas de empréstimos consignados contratados entre 2016 e 2024, período no qual vieram à tona esses indícios graves de corrupção.
sobre corrupção, conluio e manipulação no sistema de concessão desses créditos, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional. As estimativas apontam que cerca de 90 bilhões podem ter sido desviados por meio de fraudes estruturais envolvendo instituições financeiras, agentes do INSS e falhas sistêmicas no DataPrev. Responsável... Vamos aí colocar o DataPrev que ele não falou. O DataPrev é aquela mesma instituição que o Bolsonaro queria privatizar, né? Os seus dados, o dado de todas as pessoas do Brasil, que depois que não foi privatizado, houve o vazamento, que é onde deu aí para esse grupo que está aí dando aí empréstimo aos velhinhos, que receberam aí, vamos colocar assim dessa seguinte forma, esses dados. Então, verdadeiramente, tudo está ligado do governo passado. Só que o Marco Feliciano, ele não vai falar isso. Pela gestão dos dados dos beneficiários, muitos desses contratos foram feitos sem a devida autorização dos aposentados, com cláusulas abusivas ou com manipulação de dados pessoais. Esses fatos colocam sob suspeição jurídica e administrativa todos os contratos realizados nesse período, violando vários princípios constitucionais. Então eu apresentei esse projeto, é um projeto que deve fazer algum tipo de barulho, eu acho que é o único tipo de projeto justo que podemos fazer agora. Eu vi um certo partido aqui da casa, ali do outro lado, falando em que o governo deveria repor esse dinheiro, ou seja, tirar do cidadão brasileiro para repor o cidadão brasileiro que foi roubado por outros cidadãos brasileiros. Então, melhor do que isso seria perdoarmos essas dívidas agora. Vem cá, o que você acha? Quem ele está defendendo? O governo? Tá? Você vê como é que essa extrema-direita é maligna. Eu fico assim, triste em ver um pastor fazendo aí essa manobra, que é uma manobra. Aí joga para você, tirar do cidadão brasileiro, ele está jogando. Porque o que ele não quer? Porque o governo ele vai pagar todo mundo e vai bloquear os bens de todos. Para você ter a ideia que ontem já começaram a tomar passaporte de pessoas que estão querendo fugir, né? E já estão investigando as criptomoedas. Então, o que o abençoado está fazendo aí, pelo jeito, jogar tudo para o governo. Não, mas o governo vai pagar sim, ele vai pagar, porque já está aí, já tem aí um site, site não, tá? Não é site, o site do INSS já está se preparando para devolver esse dinheiro a você, que lutou pelo nosso país, mas não cai nessas conversas fiadas, dessas palavras mansas. Bom sim, radicalizar tudo que vocês pegaram emprestado, porque se você não pediu, é teu, ninguém mandou eles dar. Eu creio assim, mas retribuir, tá? É isso que está sendo. Ele está ali falando ali desses 90 bilhões, mas ele quer cortar, mexer lá no INSS. E esse do banco não tem nada a ver com o INSS. Ele quer que impede das pessoas que roubaram os velhinhos, né, não seja tomado os bens dele, como o carro do ano. Eu queria só um sapato daquele, de 40 mil reais, já dava aí para mim até pagar um pouquinho as minhas dívidas. Não é assim? Então, é isso aí, gente. Deus abençoe. Até aqui, Deus aí nos honrou, em nome de Jesus.